Não passe de lado, ó Salvador. Ouve o clamor do coração. Já que mostraste misericórdia aos outros, não passe de lado. Salvador, Salvador, ouve o clamor do coração, já que mostraste misericórdia aos outros. Não passes adiante. Conceda-me, no trono da graça, alívio da minha dor. Vê que aqui me ajoelho profundamente em arrependimento. Consola, pois, o meu coração. Salvador, Salvador, ouve o clamor do meu coração, já que mostras misericórdia aos outros. Não passes de lado. Somente a ti se volta o meu anseio, rocha da eternidade. Contigo, eu, pobre, estou seguro, agora e para sempre. Salvador, Salvador, ouve o clamor do meu coração, já que mostras misericórdia aos outros. Não passes de lado. Tu és, afinal, a fonte do consolo. Tu trazes os pecadores para o lar. Sê a paz do meu coração. Torna-te toda a minha parte. Salvador, Salvador, ouve o clamor do meu coração, já que mostras misericórdia aos outros. Não passes de lado. Salvador, Salvador, ouve o clamor do meu coração, já que mostras misericórdia aos outros. Não passes de lado. Amados irmãos, amadas irmãs, eu vos dou as boas-vindas de coração no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Também a todos aqueles que estão conectados em todo o mundo, a vocês também dou as boas-vindas de coração. Hoje à noite nós receberemos a bênção de Deus, pois Ele está no nosso meio. Pois as suas promessas são sim e amém. Ele diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali Ele estará no meio deles. E assim também hoje o Senhor estará no nosso meio. Antes de orar, gostaria de ler uma passagem de 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 7. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 7. Amados, não vos escrevo um novo mandamento, mas é um antigo mandamento que tendes desde o princípio. O antigo mandamento
é a palavra que ouvistes. Por outro lado, é também um novo mandamento, o que vos escrevo, pois isso se revela verdadeiro nele e em vós. Pois as trevas estão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, ainda está nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Quem, ao contrário, odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Escrevo-vos, filhinhos, porque os vossos pecados vos são perdoados por causa do seu nome. Escrevo-vos, pais, porque reconheceste aquele que existe desde o princípio. Escrevo-vos, jovens, porque vencestes o maligno. Louvado seja o Senhor, pois nós vencemos o maligno. Escrevi-vos, filhinhos, porque reconhecestes o Pai. Escrevi-vos, pais, porque reconhecestes aquele que existe desde o princípio. Escrevi-vos, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e vós vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor pelo Pai não habita nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo passa juntamente com a sua concupiscência ou prazeres, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Sim, nós agradecemos ao Senhor por essas palavras preciosas que estão escritas aqui. E a palavra de Deus habita sempre em vós. E vós vencestes o maligno. Sim, nós vencemos o mal e somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus e agradecemos ao Senhor pelo amor, por tudo de bom que Ele fez por nós até o dia de hoje. Ele é amor, Ele é verdade e por isso, fiel Senhor, a Ti seja o louvor, graça e honra. Nós queremos orar juntamente. Fiel Senhor, nós te agradecemos, nós louvamos e glorificamos o Teu maravilhoso nome. Senhor Jesus, Tu prometeste que estarás no nosso meio e esta promessa é sim e amém. Nós te agradecemos por Tu falares nessa tarde conosco, por abrires os nossos corações
espalhares a semente que dê fruto em nossos corações. Fiel Senhor, percorre as fileiras, toca cada um, fiel Senhor, e eu te agradeço por tu estares presente. Nós só podemos te louvar e glorificar por todo o teu amor, pela tua palavra que ouviremos nessa tarde. Pois tu enviaste o teu servo e ele trará a boa nova aos nossos corações. Fiel Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos e te damos graças no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus ainda está no plano. Ele falou a primeira palavra, Ele falará a última, e tudo caminhará assim como Ele quer. Coração, cala-te, fique em silêncio. É algo maravilhoso se podemos chegar no descanso em Deus. Descanso na fé que, de fato, Ele guia tudo maravilhosamente, que Ele abençoa e completa aquilo que Ele começou. Nós queremos nos abrir, não ficar sentados tensos, mas relaxados na presença de Deus. Não como se nós tivéssemos que fazer algo que Deus já tenha feito, mas para que estejamos na condição de aceitar e vivenciar o que Ele preparou. Nós certamente ainda estamos debaixo da impressão de ontem à noite e hoje de manhã. Simplesmente nos alegramos pelo fato de Deus falar conosco com simplicidade, mas de forma suficientemente compreensível. Quando pensamos que, de fato, pessoas verdadeiramente sábias, que dominam várias línguas, traduziram a Bíblia e também foram movidas interiormente e comovidas interiormente, estudaram a Bíblia e com certos acontecimentos não conseguiam fazer nada. Não sabiam, mas apenas porque ainda não havia chegado o tempo certo para isso. Não importa quem sejamos, quando chega o tempo de uma coisa de Deus, então o Senhor revela e aqueles que a recebem, então caminham junto com a obra de Deus e vivenciarão o que Deus prometeu que se torne realidade. O que me tocou na pregação desta manhã, o pensamento foi novo para mim, foi que os israelitas, eles acabaram no Egito por culpa própria, pois antes haviam vendido José para lá como escravo. Eles não o queriam, eles não tinham lugar para ele. Vocês todos puderam acompanhar assim? E então eles gritaram na sua aflição e Deus teve misericórdia deles. Eu me pergunto às vezes, quantas vezes nos colocamos em certas situações difíceis por nossa própria culpa. Então clamamos a Deus e Ele nos ajuda e é sempre misericordioso por causa do seu nome. Aqui está uma pergunta por escrito referente ao profeta Elias, que será enviado a Israel, ou seja, que virá praticamente a Jerusalém. Em que passagem bíblica isso se baseia? Na verdade, a pergunta é muito simples. Hoje lemos brevemente do profeta Zacarias. Lá encontramos a promessa para a congregação, representada como castiçal no capítulo 4, mas temos também a promessa de que ao lado desse castiçal, ao lado da congregação, há duas oliveiras, e essas duas oliveiras são dois profetas. Isso é mencionado no Apocalipse capítulo 11, compare, por favor, Zacarias capítulo 4, talvez lá a partir do versículo 8 até o fim. Nesse momento eu vou ler apenas versículo 11. Então perguntei-lhe, o que significam essas duas oliveiras
à direita e à esquerda do castiçal. E então, bem no fim, está no versículo 14, ele disse: esses são os 2 filhos do azeite diante do Senhor de toda a terra. Ou seja, os 2 ungidos, pois o óleo na profecia, do ponto de vista espiritual, é sempre uma referência ao Espírito Santo. Se em Mateus 25, as virgens, ou em Krefeld, ou em Munique, ou em algum lugar do mundo, ou na Tchecoslováquia, ou algum lugar no mundo, se em algum momento as virgens ficarem sem óleo, isso significa que não havia suficiente Espírito de Deus. E temos sempre que ler essas passagens bíblicas com atenção. Portanto, os 2 filhos do azeite, o óleo, são os 2 profetas que estão ao lado do castiçal. Nós já tomamos isso aqui, já falamos sobre isso. Por exemplo, essa imagem do castiçal e esse quadro também das 2 oliveiras ao lado do castiçal. Se vocês olharem para frente, o que é bom de vez em quando, isso aqui fosse a extremidade do castiçal, então as 2 oliveiras estariam fora do castiçal. Isso significa que eles não aparecem durante o tempo da congregação, eles só aparecem quando o número completo da congregação tiver sido alcançado, quando o arrebatamento tiver ocorrido, só então virá o ministério das 2 testemunhas. Deus até dispôs isso de tal forma que, em exemplos terrenos compreensíveis e fáceis de entender para todos nós, ele expressou isso para que possamos saber exatamente e ordenar biblicamente. Apocalipse 11, como já mencionado, é conhecido por todos nós. E aí, então, os 2 testemunhos surgem, que falarão profeticamente em Jerusalém por exatamente 3 anos e meio. E quem ler aqui o que está escrito em Apocalipse 11 e tudo o que acontece, ele não poderá de outra forma a não ser se lembrar do ministério de Moisés e no ministério de Elias. E esses 2 profetas, Moisés e Elias, foram que desceram no Monte da Transfiguração ao encontro de Jesus e conversaram com ele sobre o destino que ele teria em Jerusalém. Portanto, tudo se encaixa muito, muito bem. E é por isso que os judeus também esperam que isso aconteça exatamente assim. Eu vou traduzir já em breve. Antes disso, quero ler 2 ou 3 passagens, especialmente no que diz respeito ao ministério do Senhor, que nós, como congregação, devemos continuar, ou seja, que o próprio Deus continua por meio da congregação. A congregação é o seu corpo e Cristo é a cabeça. Nós, como seus membros, temos que dar continuidade a esse ministério, ou seja, Ele por meio de nós. Em Mateus capítulo 9, no versículo 35, está escrito: assim Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Quem ler as passagens anteriores constatará que o Senhor também colocou a fé no ponto central. Está aqui no versículo 29, deveria ser: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então ele tocou os olhos deles e disse: seja feito conforme a vossa fé. Somente nesses poucos versículos temos as mais diversas maneiras pelas quais se pode orar pelos enfermos. No versículo 33 lemos: e quando o espírito maligno foi expulso,
o mudo pôde falar. Antes disso é dito que um possuído foi levado até ele. Existem as mais diversas doenças e antes de orar temos que saber de que doença se trata, para que então se possa orar de forma direcionada. E de fato, a palavra do Senhor é sempre determinante e tem que ser proferida. Afinal, está em Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, Mateus 8, 16 e 17. Ao anoitecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos malignos com a palavra e curou todos os que estavam ou tinham uma doença, uma aflição. É verdade que, por exemplo, a unção com óleo só pode ser feita ou só pode ser executada onde não há possessão, onde Satanás não se instalou de alguma forma, mas onde os que se tornaram crentes adoecem, aí deve-se orar por eles, por meio da unção com óleo e também na fé de que Deus os restaurará e os ajudará. Mas se agora tais doenças, como também ouvimos da boca do irmão Branham, doenças que têm vida em si, um câncer, por exemplo, tem vida em si. Não é uma coisa morta, mas tem um germe de vida em si. Se multiplica e fica cada vez maior. E essa vida no câncer, mais cedo ou mais tarde, põe fim à vida de uma pessoa. E todas as vezes, quando há uma vida na doença, isso então é um demônio. E esse demônio precisa ser expulso. E quando ele é expulso, então a pessoa ficará saudável novamente. Se for uma doença na qual não há vida, ou seja, não se espalha, que não se alastrou, que não se propagou, então basta orar na fé e com a imposição das mãos e que Deus então confirme a sua palavra. É simplesmente maravilhoso ver como todas as coisas estão tão precisamente ordenadas nas Santas Escrituras. Ele expulsava os espíritos malignos pela palavra. Não, ele curava pela palavra, mas ele expulsava os espíritos malignos pela palavra. A palavra imperativa, a palavra de Deus, a palavra de autoridade, ordena a esses espíritos malignos e eles são obrigados a se retirar pela autoridade da palavra. Eles têm que se submeter à ordem de Deus. Pois onde Deus fala, aí está dito, e todos têm que ouvir e obedecer, independentemente de quem seja e do que seja. E ainda uma passagem muito maravilhosa da carta de Pedro, que já me veio à mente ontem à noite. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 22. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Ele não cometeu pecado, nem se encontrou engano em sua boca. Quando foi injuriado, não revidou com injúrias, e quando sofria, não proferia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E agora vem um versículo. Ele levou os nossos pecados em seu próprio corpo sobre a cruz, para que nós, libertos dos pecados, pudéssemos viver em justiça. Pelas suas feridas fostes curados. É simplesmente maravilhoso ver aqui também como Pedro, no Novo Testamento, cita a palavra do profeta Isaías, do capítulo 53, e a destaca mais uma vez dessa maneira. Vamos crer por plena convicção que no Gólgota tudo aconteceu. A redenção da alma, libertação do espírito, cura do corpo, tudo aconteceu ali. E bem-aventurada a pessoa que, pela fé, pode reivindicar para si
toda a redenção e também vivenciar que Deus confirma a sua palavra como verdadeira em nós. Nós, que agora estamos em idade avançada e temos certas dores, enfermidades, isso não tem nada a ver com isso. Vocês sabem que esse é um percurso na vida ao qual todos os seres humanos estão sujeitos. Está determinado que as pessoas morram uma vez e o caminho para isso é de todos conhecido. O ser humano floresce como uma flor, o vento passa por ela e logo ela desaparece. Isaías exclamou no capítulo 40, toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Afinal, Deus não nos prometeu a juventude eterna nesse corpo caído. Deus nos prometeu glória eterna no corpo transformado. E o Senhor retornará e todos os que dormem em Cristo e que estiveram preparados para a primeira ressurreição ressuscitarão, e todos os que estiverem prontos para terem parte e estiverem vivos serão transformados e juntos seremos arrebatados ao Senhor nos ares para estarmos então sempre com o Senhor. Que em todo caso falemos a palavra na fé e peçamos a Deus que Ele aumente em nós para que Ele possa confirmar a sua palavra segundo a sua vontade e seu agrado. Eu fiquei particularmente movido ontem à noite quando esse homem de Deus disse com simplicidade, todos aqui com cadeiras de rodas, com câncer e assim por diante, esperem, eu vou orar por vocês. Eu mesmo fui testemunha com os meus olhos de como pessoas se levantaram das cadeiras de rodas, curadas precisamente pelo poder de Deus. Pessoas devoradas pelo câncer sem qualquer esperança foram curadas de uma só vez ou num instante. Deus é fiel. Deus é fiel. Também temos que chegar ao ponto de que não façamos mais distinção entre casos graves e casos leves. Quem é que tem a responsabilidade pelos casos leves e pelos casos graves? Somente Deus. E quem somos nós para que, de alguma forma, possamos impor limites a Deus com os nossos pensamentos? O irmão Russo acabou de dizer, nós cremos nisso porque as Escrituras o atestam. Deus abriu o Mar Vermelho, ergueu uma parede aqui e outra ali, e o povo passou por entre elas. Assim como a parede fica aqui à direita e à esquerda nesse edifício, assim havia paredes de água à esquerda e à direita, e o povo de Israel passou com os pés secos. Não se preocupem em saber como isso foi possível. Isso não é da nossa conta. Era da conta daquele que tinha que fazer isso. O mesmo vale para tudo mais. Eu creio que todos nós fomos fortalecidos na fé, e eu vou traduzir em breve, pois as pregações são simplesmente fortalecedoras da fé. Elas nos edificam, nos dão um novo ânimo, e ainda mais porque sabemos que não foram apenas palavras, mas que Deus estava por trás delas com grandes feitos e confirmou tudo de uma maneira poderosa. A Ele, ao Deus vivo, que realmente tudo pode, que disse, haveria alguma coisa impossível para mim? E que certa vez exclamou a um doente, tudo é possível para aquele que crê. Vamos crer a Deus, crer de acordo com as Escrituras. Ele fará tudo bem. E se cremos que Ele pode ressuscitar todos os mortos, quando já não resta mais nada, o que restou dos mortos que foram devorados pelos animais, queimados pelo fogo, ou que estão em outros lugares, sim, onde eles estão, Deus sabe. E Ele pode, os elementos que pertencem ao corpo, não precisamos mais deles depois, afinal Ele renova tudo. Ele diz, eis que faço novas todas as coisas, e já surge para cada corpo antigo um novo corpo ressuscitado. Sim, poderíamos perguntar de onde Deus vai tirar isso. Deus pronuncia uma palavra e acontece. É assim mesmo.
E quando ele der o sinal de despertar, os túmulos se abrirão. E a ressurreição acontecerá. Os vivos serão transformados. O mesmo Deus que criou, trouxe tudo à existência, todo o universo, que disse, haja luz e houve luz. Amém. Houve luz. Pronto. Ele chamou a luz dia e as trevas de noite, assim que é designado ainda hoje. Sim, nosso Deus é um Deus fiel, um Deus justo. Ele não deixará que ninguém seja envergonhado que coloca sua confiança nele. Também nós não. Louvado seja o seu nome. Vamos cantar um corinho. A ti, Cordeiro de Deus, seja a glória. Muito obrigado. A ti, Cordeiro de Deus, seja toda a honra. Teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes, reis no teu reino. Em toda a terra não há nome igual ao teu. Naquele tempo, Ramsés cresceu no Egito e o poder se fortaleceu. O homem natural, Ramsés, cresceu e o anticristo cresce agora. Ele cresce por meio da política. Ele já está, afinal, representado na Casa Branca. Na religião, tudo está uma confusão. Os líderes das denominações, praticamente todas as congregações ou igrejas, já fazem parte da Federação das Igrejas. Vejam, a coisa está crescendo e todos eles estão se unindo. E isso eles então vão conseguir. O que é isso? Surge um poder como o primeiro poder. Então vem a perseguição sobre todos aqueles que não se unirem a eles. Então virá o boicote. Vejam, vocês dizem, sim, então vamos decidir. Não, a decisão é agora. Vejam, tudo cresce, mas pensem nisso. Enquanto Ramsés crescia e se fortalecia ali, Moisés estava no deserto. Deus o havia eleito, ele também crescia. Vejam, um deles tinha um sistema político, mas Deus tinha um sistema espiritual por meio do profeta. E ele desceu e disse, eu te envio. Ambos crescem juntos, ou seja, ambos crescem. Um dia veremos isso. O tempo do confronto final está próximo. O natural é um símbolo do espiritual. Olhem para a congregação agora. Tudo recebe um poder. E aqui também desce o Espírito Santo e manifesta o seu poder. Lá e aqui também. Vejam, saiam das denominações. Afastem-se dos amorreus, da escravidão, sejam livres. Deus tinha Moisés, que seria o profeta. Ele já havia profetizado e provado que estava certo, mas ele precisava passar pela escola do deserto, escondido do resto do mundo. Mas foi assim que ele foi treinado no deserto. O inimigo sempre tentará sugerir tudo. Ele sempre terá muitas ofertas e a incredulidade as aceitará. O inimigo age através do intelecto. Agora, pensem nisso. Não se esqueçam. Existem apenas dois poderes. Um deles é o poder espiritual, o poder do Espírito Santo, e o outro é o poder de Satanás, por meio do poder intelectual. Pois foi exatamente assim que ele se inseriu no Jardim do Éden, por meio do poder da razão, para levar a Eva a crer em uma concepção intelectual contrária à palavra. Veja, espero que vocês entendam isso. Sempre foi assim. E foi assim no Egito. Lá, o poder intelectual era representado por Ramsés, e então o poder espiritual por aquele a quem Deus havia destinado. Vejam, e como é a situação da congregação, ela está lá onde estava no início. Vejam, muitas coisas acontecendo por toda parte. Líderes religiosos que, porém, não se importavam com o que a Bíblia diz. Eles têm seus próprios sistemas
eles seguem o que a igreja diz. Vejam, e então disse até, eu creio que está escrito assim, mas nós fazemos dessa forma. Certamente eles têm a forma da piedade, mas negam o seu poder. Vocês percebem porque eu quero que isso seja gravado em fita? Chegou a hora. A verdade precisa ser anunciada. A puxada está aí, o êxodo está aí. Vejam, a questão intelectual estava perfeita naquela época e agora novamente. Mas é totalmente a inspiração de Satanás no intelectual. E ele subiu ao trono, Ramsés, e vocês sabem que ele foi criado junto com Moisés. Vejam, como um irmão para Moisés. Ele assumiu o papel do intelectual, assim como José em relação aos seus irmãos. E o que eles fizeram com José? Eles o mandaram embora, colocaram para fora. E eles não quiseram a palavra e rejeitaram ela junto com ele e por meio dele. E então mantiveram seus próprios estatutos. Ó Deus, que as pessoas pudessem ver isso. Como posso deixar isto mais claro ainda a partir das Escrituras e pela inspiração do Espírito Santo? Nós estamos aqui. Vocês dizem, se o Papa dissesse isso ou aquilo, ou o Bispo dissesse isso ou aquilo, vocês não compreenderam que Deus escolheu um homem do deserto, e não qualquer dignatário. Vejam, Deus lida com indivíduos, não com grupos, com cada um individualmente. Deus também faz os seus preparativos. Se ele puder conseguir apenas um homem. Ele tentou isso em todas as épocas. No tempo de Noé, um homem. Nos dias de Elias, um homem. Nos dias de João Batista, somente um homem, mas ele não precisava. Nos dias dos juízes, ele tenta conseguir um Sansão. Ele deu grande poder, mas ele a vendeu a uma mulher e ficou cego. Vejam, no livro dos juízes, vejam, naquela época era assim. Vejam, Deus está tentando procurar um homem para colocar sua mão sobre ele, alguém que diga a verdade, que seja destemido, que não tenha receio. Um homem que ele seja totalmente dedicado, por meio do qual a palavra de Deus se revela como viva. Eu creio que ele está preparando uma pessoa assim. Quem crê na Bíblia tem que crer nisso, naturalmente. Alguém que diz a verdade. Nós constatamos após todo esse tempo de treinamento, o inimigo, ele propõe algo, a saber, a mentalidade intelectual. E as pessoas se sentam e recebem uma argumentação. E me foi dito há pouco, pode ser, foi alguns dias atrás, um homem falou comigo, ele disse, Billy, ele também trabalhava na mesma área, e ele disse, você é de descendência irlandesa, não é? Eu disse, sou um pouco triste sobre isso, mas sim, sou. Então ele disse, então você deveria ser católico, afinal todos os irlandeses são. Sim, eu disse, se fosse assim, então eu seria. Eu sou o que a congregação era no início. Se ela era católica, então eu sou também. Ou seja, a congregação no Pentecostes. Mas onde está a igreja hoje? Foi organizou-se a primeira igreja católica e depois continuou-se a organizar adiante. E a que ponto chegou? E ele disse, então, você não crê que quando um grupo de pessoas ecumênicas se reúne e estão sentados lá e eles estão discutindo, e então chegam todos a um acordo, você não pensa que eles estão certos? Ele disse, eu ouvi você pregar e gostei bastante, mas você acha que você tem razão? E eu disse, sim, só se eu puder provar isso com a Bíblia. Ele disse, sim, mas a Bíblia não tem nada a ver com isso? Sim, eu disse, a Bíblia tem tudo a ver com isso, é a palavra? Então ele disse, sim, você não acha que essas pessoas do ecumenismo, que elas não poderiam estar mais certas, ter mais convicção do que você, um único homem, sem formação como você? Eu disse, sim, tudo bem. Então ele disse,
que direito você tem de falar contra a igreja? Ao longo de todos os tempos, ela permaneceu e se afirmou e assim por diante, desde Nicéia e posteriormente. E ele disse, você não crê e não sabe que milhares de pessoas estiveram presentes e eram espirituais nos diversos concílios, e você não acha que a atitude delas estava mais subordinada à vontade de Deus do que a sua hoje? Afinal, a igreja existe há todo esse tempo. Eu disse, isso não testificou a Deus? Se essa fosse a congregação de Deus, então ela deveria fazer o que a congregação fazia no início. Vejam, até mesmo a Bíblia diz que quem tirar ou acrescentar uma palavra terá sua parte na árvore da vida retirada. Seja ecumenismo ou não, seja o que for, a parte será retirada do livro da vida. É assim. E ele disse, Billy, você é apenas um radical. E então, no tempo de Israel, quando se dividiram em Judá e Israel, e assim como os católicos e os protestantes se dividiram, Israel queria continuar sendo Israel. E lá eles tinham um rei chamado Josafá, um homem justo. E esse homem justo tentava cumprir as leis de Deus. Depois eles tiveram outro que se casou com uma mulher por motivos políticos e para se mostrar amigável com outra nação, que se casou com Jezabel e a trouxe para o meio do povo de Deus. O mesmo acontece hoje. E ela se tornou governante. Acabe, faça isso, Acabe, faça aquilo, como também acontece hoje. E eu disse, chegou a prova de força. Queriam se unir naquela época como agora. E Acabe e também Josafá, eles se encontraram, conversaram entre si, homens das organizações, e ele disse, o teu povo é o meu povo, afinal somos todos cristãos, todos cremos, vamos nos reunir. Mas quando a situação ficou realmente séria e a prova de força se aproximava, um deles disse, nós devemos orar e consultar a Deus. Um deles disse a Acabe, precisamos procurar um profeta. E Acabe tinha, afinal, um sistema que ele cria ser do Senhor. 400 profetas na escola, todos instruídos, todos profetas hebreus. E como um grupo de pregadores hoje em dia, e colocaram a pergunta, como terminará a batalha? E todos se uniram como o concílio ecumênico de hoje, e a pergunta era se ele deveria partir. E a resposta foi, vai, o Senhor está contigo, pois este homem nos pertence, a terra nos pertence, e assim por diante. E os sírios e os filisteus têm que sair. A terra é nossa. Isso soou bem, pelo menos para a razão, mas no coração Josafá, isso não soava certo. Ele disse, eu sei que você tem 400 homens com formação ecumênica, todos concordam, e um deles até fez chifres e disse, assim diz o Senhor, mas será que não poderíamos ouvir mais um? Só mais um? Ou que o rei não fale assim, disse o político. O rei não fale assim. Esses homens são escolarizados. Eu mesmo os ensinei. Vejam, vocês estão vendo? Fui eu quem os ensinei. Sim, há um, mas eu não gosto dele. Na verdade, eu odeio. É Miqueias, é o filho de Jimla. Eu o odeio. Ele não passa de um malandro. Ele está sempre dizendo o que eu estou errado e ele me repreende o tempo todo e assim por diante. Mas vejam em que estado se encontrava todo o reino. Hoje, as denominações, a aparência da piedade, mas a força é negada. Há, sim, mais 1 milhão de membros, mas onde vocês estão hoje em espírito? Onde está a força que havia em Sansão? Vejam, quando ele tomou lá a porta
e subiu a montanha. Vejam, o espírito o havia abandonado, ele estava indefeso. Um menino conseguia guiá-lo cegado por causa de uma mulher. Assim é com a congregação hoje. Política, bispos, anciãos e quem quer que sejam. Homens que simplesmente se animavam um ao outro. Onde estamos? Nós estamos chegando ao ponto. E naquela época chamaram a Miqueias, filho de Gimla, e ele profetizou dizendo que Acabe seria morto na batalha. E o arcebispo de lá, o presidente, deu-lhe um tapa na cara e perguntou: para onde foi o espírito quando se afastou de mim? E disseram: leve esse homem para a prisão, dê-lhe apenas pão e água e mantenha-o vivo. Quando eu voltar, cuidarei dele. E esse profeta de Deus sabia que estava certo. E ele disse: se você voltar, então Deus não falou por meu intermédio. Ele era um profeta. Seu espírito e sua visão estavam em perfeita sintonia com o que o profeta Elias já havia dito anteriormente. Ele disse: se você retornar, então Deus não falou por mim. Vejam, eu disse então a esse homem, qual deles estava certo? O conselho ecumênico com 400 homens escolhidos que se reuniram e profetizaram, ou um único rejeitado pelos outros? Bem, ele perguntou: como você sabe a diferença? De volta ao desenho, de volta à palavra de Deus. Vejam, eles deveriam ter ficado parados e para constatar que o profeta Elias havia proferido essa maldição e que os cães lamberiam o sangue de Jezabel. Como vocês podem abençoar o que Deus amaldiçoou? Saiam dessa coisa, afastem-se dela e entrem em Cristo. Reconheçam, atentem, o novo rei que subiu ao trono no Egito, que não conhecia José, o que foi com ele? O que foi com ele? Ele mandou matar as crianças. Por favor, ouçam com atenção. O mesmo diabo, sob a forma de um reinado, quis matar o filho unigênito de Deus, assim como as crianças foram mortas naquela época. O diabo é muito, muito astuto. Ele sabe como prejudicar uma causa antes mesmo que ela tenha realmente começado. E a única coisa que vocês podem fazer é confiar em Cristo, humilhar-se e deixar com Ele o que Ele fará. Não com força intelectual. Ele é o pastor. Não são as ovelhas que devem manter o lobo afastado. O pastor mantém o lobo afastado. Mas as ovelhas devem permanecer junto ao pastor para que possa ficar de guarda. Vejam, permaneçam em Cristo, e Cristo é a palavra. Esse é o lugar da segurança. Agora preste atenção. O diabo, na forma de um Ramsés ou de um rei, em primeiro lugar, ele mandou matar as crianças. Foi uma morte natural. E assim que o Filho de Deus nasceu, vocês conhecem, afinal, a sua viagem ao Egito e o regresso do Egito. E então, Roma estabeleceu sua sede. E o que aconteceu? As crianças foram mortas naquela época. O diabo, dentro do sistema romano, queria ter certeza de que ele mataria o Filho de Deus ao matar todas aquelas crianças. Hoje, ele faz o mesmo. Dizem que é espiritual e que é religioso. Eles dizem que são cristãos e vocês veem como protestantes e católicos se casam entre si, mas os filhos quase sempre precisam ser criados na religião católica. Aí que o poder é quebrado. E aí que vocês veem o diabo sentado sobre 7 colinas, usando a tríplice coroa. Muito intelectual, sim, a semente da serpente e seus filhos. Vejam, a mesma técnica intelectual é utilizada. Nos outros 2 casos, também se matou os filhos 2 vezes. Por favor, atentem o número 2 e 3. Primeiro, matou as crianças de morte natural. E agora, pela última vez, ele quer matá-las espiritualmente. As crianças espiritualmente.
E se caso entre si, Daniel não disse que eles quebrariam o poder de tal forma que misturariam a semente entre si para quebrar o outro poder e subjugá-lo. Vejam, vocês precisam somente acrescentar o cardeal ao presidente, ao nome do presidente, e então se poderá pegar o dinheiro, pagar as dívidas dos Estados Unidos, e a igreja estará pronta para assumir o controle. Vejam, nós vivemos agora e não conseguimos pagar nossa dívida externa. Seriam necessários 40 anos a partir de agora para pagar as dívidas atuais com os impostos que seriam arrecadados. Vejam para onde tudo isso está indo. Assim que acontece. Sim, as pessoas se casam, umas com as filhas, as outras com os filhos, mas os filhos se tornam católicos. E tudo é destruído espiritualmente. Não está escrito no Apocalipse que ele os lançaria no leito de dor e mataria os seus filhos com a morte espiritual? Vejam, encaixa perfeitamente. E se não fosse assim, não seria a palavra. Vejam, isso tem que percorrer toda a Bíblia como um fio condutor. Deus preparou o seu servo para a tarefa, para a obra. Não que eles tivessem visto isso fora de seus planos. Vocês entenderam isso? Fora dos sistemas organizacionais deles, Deus treinou um homem, o preparou para um propósito específico. Ele pôde se casar, ele pôde ter sua esposa, seus filhos, tudo. Sim, por exemplo, teve uma boa vida, mas Deus sempre o preparou. O inimigo de Deus fazia, naquela época, no plano natural, o que agora acontece no campo espiritual. Vejam, está funcionando novamente paralelo. Deus prepara um homem espiritual para ir ao Egito, como naquela época, a fim de realizar a libertação. E Ramsés era um homem natural, para então matar e unir os egípcios e a todos para que lhe servissem. Por isso é tão difícil para a mente compreender a questão e também argumentar contra coisas assim ensinadas. Vejam, isso sempre segue a razão para eles, e eles não enxergam o espiritual de forma alguma. Por exemplo, quando se pensa no filme Os 10 Mandamentos, na exibição do filme, eu não costumo ir ao cinema, mas eu devo dizer com toda sinceridade, quem já assistiu esse filme fica simplesmente impressionado. Mas como isso é apenas uma coisa que é apresentada, eu não vou lá, mas foi uma exibição ao ar livre e acabei assistindo porque me disse que eu precisava ver pelo menos uma vez, simplesmente muito bem retratado. Mas vejam o truque do diabo, como ele é esperto e matou as crianças sempre por meio de pensamentos intelectuais. E dizia-se que isso correspondia ao raciocínio, parecia razoável. Mas vejam, Deus preparou o seu homem durante esse tempo. De um lado, Ramsés, do outro, o homem de Deus. Vejam a diferença entre o poder intelectual e o poder espiritual. Deus abençoou, mas depois vieram as pragas sobre os egípcios. Veja o que aconteceu. Agora, preste atenção. Intelectualmente, eles raciocinam com a razão e não conseguem enxergar o lado espiritual, porque abordam a questão de forma intelectual. Outros, em outras épocas, também não conseguiram ver isso. Não, eles não conseguiram ver naquela época, não nos dias de Elias, e pensavam, este homem seria um profeta com uma barba assim bem espessa e assim por diante. E isso deve ser um profeta? Eles devem ter pensado, assim como Paulo disse naquela época, eu não vim para falar-lhes a vocês com palavras grandiosas de sabedoria humana, mas vim com o poder do Espírito, com a demonstração do Espírito, para que a vossa fé não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus, no poder da ressurreição. Vejam,
É por isso que às vezes falo um pouco dessa maneira, para que todos entendam. Quando digo agora que Elias não era um sacerdote bem vestido, mas sim um homem vestido de maneira muito simples. Hoje, quando se vê uma pessoa vestida assim, pensa-se que ela é santa, o turbante na cabeça e a túnica ao redor, e acredita-se que ela seja santa. Vejam, mas não é assim. Deus não olha para o exterior, Deus olha para o coração. Não aquilo que nós vemos. E eles agora estão tentando fazer isso. O olho deve ver algo. Os olhos são a porta de entrada para a alma, vejam. Mas então o espírito é o olho dentro do olho. Vejam, ali estava um homem com a barba pendurada e uma pele de carneiro sobre os ombros, um cinto de couro, talvez descalço, braços muito magros e uma barba branca balançando ao vento, segurando um cajado torto na mão, mas o olho espiritual já podia ver que o poder de Deus desceria. Não o que o intelecto vê, mas o que o olho espiritual vê. Vejam, o que vê o olho natural hoje, o glorioso lá na igreja, o prefeito está chegando, as pessoas ilustres estão chegando, vejam, eles não veem que o poder do Espírito Santo desce, onde os mortos são ressuscitados, os enfermos são curados, e o poder de Deus se manifesta. Vejam, os outros estão assistindo a Hollywood, e hoje diz, a Suzy que frequenta a igreja, ela cortou o cabelo, ela está maquiada e assim por diante, e todas a imitam. Mas, como se trata com aqueles, de imitar aqueles que vão para o céu, vejam, Deus não pode apoiar nada que não esteja de acordo com a sua palavra. Ele teria então que negar primeiro a sua palavra, e Deus não pode negar a sua palavra. Tudo que ele faz de acordo com a sua palavra, pois o céu e a terra passarão, mas uma mulher com o cabelo cortado não pode comparecer diante de Deus. Desculpe, ele diz literalmente, é uma abominação diante de Deus. Vejam, o olho espiritual vê isso. Eles não vivem apenas aqui, eles se preocupam com a vida após a morte. Vejam, e preste atenção, Deus, ele fez isso, e as pessoas não viram. A mentalidade terrena continuou a argumentar, mas Deus chama agora para uma saída, um êxodo espiritual, assim como naquela época ocorreu uma saída, um êxodo físico do seu povo, agora ele chama para uma saída, um êxodo espiritual. Quem? Seus eleitos. Somente os seus eleitos. O Egito não conseguia ver que Israel estava com a razão. O sangue do cordeiro foi pintado nos batentes das portas, assim por diante, e Deus agiu por meio do profeta. E aquele homem que estava ali pegou o cajado e falou, e o que ele disse aconteceu. Os milagres aconteceram. E eis que as pragas se abateram sobre os egípcios. E ele teve que esperar até que acontecesse. Depois de algum tempo, aconteceu e Deus confirmou sua palavra. A palavra de Deus foi falada. Até mesmo criação surgiu. Lá estava o intelectual Ramsés. Ele era um homem muito religioso, mas contrário ao espírito do Deus vivo. E a mentalidade natural via apenas Ramsés, mas a mentalidade espiritual via a promessa e aguardava pelo seu cumprimento. E se Josué e Caleb, vejam, eles poderiam ter dito, estamos mais do que na condição de conquistar a terra. Vejam, e eles disseram, não importa o tamanho dos inimigos. Os outros disseram, não podemos fazer isso. Nós somos como gafanhotos aos olhos deles. E eles disseram, Deus está mais do que na condição de fazer isso. Deus lhes havia dado a terra. A mente natural não consegue compreender isso, mas a espiritual, sim. Eu vou fazer uma pergunta. Por que os egípcios não perceberam isso? Porque eles não eram eleitos. Deus
disse a Abraão antes que isso acontecesse. Ouça, congregação adormecida, Deus disse a Abraão antes que acontecesse: a tua semente habitará no Egito por 400 anos e depois disso eu os tirarei de lá com mão forte. Vejam, eles eram eleitos para ver isso. Trata-se de eleição. Israel foi eleita para ver o sinal de Deus e eles foram conduzidos para fora do Egito. Os incrédulos pereceram. Vejam, hoje Deus chama os seus eleitos, a descendência espiritual de Abraão, que permaneceram na fé, na palavra de Deus, a semente de Abraão. Vocês não veem a semente espiritual hoje? Eles não olham para a congregação intelectual ou igreja, eles olham para a palavra. Eles foram chamados, tirados das denominações e levados para a presença de Jesus Cristo. Estava claro, vocês entenderam? Então vamos um pouco mais adiante. Somente os eleitos. Não o doutor fulano e outro fulano e tal. Não, eles não veem isso. Eles não são eleitos. E essa eleição está aí. Vejam, e hoje não é para outro país, não vai para outro país naquela época, hoje vai para a glória. Naquela época, o sangue do Cordeiro foi pintado nos umbrais das portas antes que saíssem, e agora é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi sacrificado para redimir aqueles cujos nomes foram escritos no livro do Cordeiro antes da fundação do mundo, eleitos desde antes da fundação do mundo. Saiam do meio deles, disse o Espírito Santo para esses últimos dias. Não toque nada impuro. Eu serei vosso Deus e vocês serão meus filhos e filhas. Israel prestou atenção e sabia que Deus já havia enviado seus profetas e creram neles. Eles vieram para ver. E agora, os intelectuais e o sinal, eles se apoiam em suas organizações, em seus dogmas, assim como Balaão naquela época, que foi lá até onde Israel estava. Israel não era uma nação, era um povo. Eles foram daqui para lá e eram culpados de Moabe, seu irmão, o intelectual, o homem organizado, subiu ao cume da montanha com o profeta ou o bispo, quem quer que fosse, construiu um altar, ofereceu sacrifícios nele, mas não viu o que aconteceu ao saber que a coluna de fogo, a rocha batida com Israel. Os intelectuais não veem isso. Eles não veem a rocha batida. O próprio bispo não viu. Ele não viu o poder do Espírito Santo. O júbilo do rei no acampamento, assim também é hoje. Deus chama os seus eleitos. Agora eles são eleitos. Mas eleitos para quê? Para a ressurreição. E que sinal lhes será dado? O sinal da ressurreição. Naquela época, um sinal de libertação, para que fossem libertos da servidão. Um sinal de poder, para que aconteçam milagres e sinais. Mas agora ele mostra o poder de sua ressurreição como Filho de Deus, que ressuscitou e venceu a morte, o inferno e o diabo, e faz as coisas que fez e que prometeu, sinais da ressurreição. Ele chama um povo espiritual para sair do Egito espiritual e da Babilônia. Por favor, compreendam isso agora. Ele fez isso pelo mesmo sistema como aconteceu no início. O mesmo. Os olhos dos incrédulos foram cegados, mas os olhos dos crentes foram abertos. Política, por um lado, no plano intelectual, também na igreja, nas nações, tudo. E, por outro lado, um propósito espiritual oculto. E Deus escolheu um homem no deserto, o treinou e o trouxe de volta, e a obra se cumpriu. O povo foi liberto. Vocês veem o que eu quero dizer? Deus não pode mudar o seu plano. Ele é Deus.
Ele jamais vai negociar com um grupo. Ele nunca fez isso. Ele negociará com um indivíduo. Ele fez isso, ele fará isso. Aliás, em Malaquias ele prometeu isso. Foi a sua promessa, o que ele era, o que ele é e o que ele fará. Aqui estamos nós. Ó, que povo feliz deveríamos ser. Ele lhes deu um sinal por meio de sua palavra prometida. Um sinal. Palavra prometida. Ele prometeu fazê-lo. Eu vou restaurar a fé dos corações, devolvendo a fé dos pais pentecostais. Ele prometeu. Ele mostra os seus sinais, assim como foi nos dias de Sodoma. Assim será quando o Filho do Homem se revelar. Que sinal viu a congregação naquela época? O que viram os intelectuais? 2 pregadores. E o que viram os intelectuais que estavam com Abraão? Eles viram Deus revelado em um corpo terreno, capaz de revelar os pensamentos, corações e dizer o que Sara estava fazendo atrás dele, assim como foi nos dias de Ló, assim será nos dias do Filho do Homem. Nós vemos que ele faz o mesmo. Ele age por meio de carne humana. Chegou a hora. Aqui estamos nós, amigos. É isso. Uma saída, um êxodo está prestes a acontecer. Agora, reconheçam. Ele fez isso naquela época através do quê? Por favor, concentre-se agora em seu pensamento espiritual e deixe lá todos os outros pensamentos. Quando Deus decide fazer algo de uma determinada maneira, ele nunca pode mudar isso. No Jardim do Éden, quando ele quis redimir os seres humanos e trazê-los de volta à comunhão, então foi sangue que foi derramado. Eles tentaram com treinamento em escolaridade, tentaram tudo com todos os programas, mas não funciona. Apenas um lugar onde Deus encontra o ser humano sob o sangue derramado, e Deus não muda o seu plano. Vejam, sempre somente sob o sangue do Cordeiro. E nos dias de Israel, em todos os tempos, no Jardim do Éden, um cordeiro. Vejam, e hoje, não nas denominações, não nos seminários, não no clero, não nos intelectuais, que estão todos misturados, mas sob o sangue do Cordeiro. Lá se encontram todos os crentes e têm comunhão com ele e uns com os outros. Deus mostrou isso nos dias da saída do êxodo do Egito. Ele chamou um grupo, e eu quero que vocês prestem atenção nisso. Ele teve então apenas 2 que realmente entraram na terra da promessa. 2 certos. Como ele os conduziu para fora? Por meio da política? Por meio da organização? Não. Ele levou consigo um profeta com sinais sobrenaturais e milagres. A coluna de fogo estava lá para que o povo não pudesse enganar. O que o profeta disse era verdade. Deus estava ali na coluna de fogo para confirmar que era a sua palavra. Isso é verdade. Vejam, foi assim que ele realizou a primeira saída. E a sua segunda saída, vocês conhecem minhas pregações, são sempre esses números que também precisamos levar em conta. 3, perfeição. 7, consumação e assim por diante. Justificação, santificação, batismo no Espírito Santo, todas essas coisas. Bem, o que ele fez na primeira saída, no primeiro êxodo, ele enviou um profeta, um ungido. A coluna de fogo estava lá e o povo foi chamado para sair. Essa foi a primeira saída, o êxodo. Quando chegou a hora de Israel, ele enviou um profeta de Deus com a coluna de fogo. João viu a luz descer. E ele disse, eu venho de Deus e volto para Deus. Após seu sofrimento, morte e ressurreição, Saulo o viu diante de Damasco na mesma luz e ele exclamou para ele, Senhor, quem és tu? Ele sabia que era o Senhor. Ele era um hebreu. Ele sabia que na coluna de fogo, na luz, só poderia ser o Senhor. Vejam, e Jesus, como profeta, a segunda saída, Moisés disse, Deus vos será um profeta como eu. Milagres e sinais aconteceram. E ele disse, quem crer em mim fará as obras que eu fiz também. Ele prometeu mesmo. Isso se refere à saída que está acontecendo agora, nos últimos dias. E ele não pode mudar.
está sendo mesmo cientificamente comprovado por meio das obras do Espírito Santo. Nós vemos a coluna de fogo no meio de nós. Grandes milagres e sinais do Jesus Cristo ressurreto estão acontecendo. O povo é chamado para sair das denominações e entrar em Cristo. Nós entramos na terra. Não há como errar. Não o que eu digo, afinal, sou apenas vosso irmão, mas o que Deus disse e vos provou. A mesma coluna de fogo que ele usou naquela época, ele revelou novamente no meio de vocês. A revista Live publicou isso. Quantos ouviram quando eu previ isso? Sim, quase todos estavam aqui. Eles ainda não sabem do que se trata. Os cientistas estão tentando. E já foram feitas muitas fotos, uma imagem de 7 anos exposta em forma de pirâmide, 26 milhas de altura, uma nuvem. E o homem espiritual compreenderá isso. É uma saída que ocorrerá nesses dias. Graças seja a Deus. Lembre-se disso. Estou chegando agora ao fim. Por favor, observe, a coluna de fogo os conduziu para fora e os levou à terra da promessa, acompanhados por um profeta. A coluna de fogo estava lá, que eles viram. Ela os conduziu à terra da promessa com um profeta ungido, e eles rejeitaram repetidamente. Bem, eu sei que teremos batismo. Eu tenho mais 6 folhas com anotações, se eu preciso parar agora. Por favor, preste atenção a isso. Nós estamos no tempo do chamado para sair. Saiam de Babilônia, disse o anjo da Babilônia, da confusão. Quem está certo? Os metodistas ou os batistas? Saiam de tudo. Deus está certo. Deixe toda a palavra humana ser mentira e a palavra de Deus ser verdadeira. Saiam fora. A mesma coluna de fogo se inclinou, a mesma unção, o mesmo Espírito guia o povo de Deus para a terra da promessa. Guiado para fora, depois conduzido para dentro, Israel como nação. O mesmo Deus, a mesma coluna de fogo. Como foi capturada pela câmera. Vocês sabem, o Dr. George J. Lacey, que analisou esse filme, o chefe da polícia criminal, e vocês leram a sua avaliação lá. E dezenas de milhares de pessoas viram isso com seus próprios olhos. As pessoas saíram dos edifícios e observaram como era essa luz lá no céu. E o que ele disse, psicologia, a câmera não vai poder capturar. Não é uma ilusão de ótica. Não, essa câmera capturou a centenas de quilômetros de distância essa luz, essa nuvem. E as fotos foram tiradas a uma distância tão grande e mesmo assim são bem nítidas. Os irmãos tiveram sonhos, revelações antes sobre como tudo isso iria acontecer. Vejam, e agora as pontas soltas foram unidas. Justificação, batismo no Espírito, tudo, inclusive a revelação dos 7 selos, tudo foi resumido. Vejam, e como uma rocha da qual tudo é extraído, mistérios. Vá para Tucson. Foi dito antes que acontecesse, ao norte de Tucson, quando veio o tremor que fez as montanhas estremecerem, e naquele mesmo momento, aquele grande círculo estava ali no ar, a 26 milhas de altura. E até hoje eles não compreendem o que foi. Haverá luz ao anoitecer. Certamente encontrareis o caminho para a glória, se vocês forem eleitos. Então a palavra cairá sobre a semente. Vejam, e
se houvesse um coração de pedra, não adiantaria nada. Mas se cair num solo preparado, em solo de fé, então dará fruto. Um cristão surgirá e trará o fruto do Espírito. Agora, observem como Deus fez isso. A mesma coluna de fogo que foi confirmada. Alguém perguntou, você não quer ir lá e contar isso aos cientistas? Não, não jogue as pérolas aos porcos, disse Jesus. Eu ainda não recebi a orientação do Espírito para ir até lá. Eu estive na cidade quando no jornal perguntaram quem poderia dar informações, mas eu não fui guiado a fazê-lo. Eu voltei para cá. Bem, deve acontecer. E o que foi dito acontece. O Senhor diz, eu falei, e o que eu disse acontecerá. E antes que aconteça, eu anuncio. Vejam, a voz de Deus vos chama nesses dias. Gostaria ainda que vocês observassem. A mesma coluna de fogo está agora novamente guiando o povo para a terra da promessa, lá em cima, e depois de volta ao reino milenar. Vejam, no sexto selo nos é dito como a terra deve ser purificada antes do início do milênio, antes do reino milenar. Vejam, a coluna de fogo que guiou Israel da escravidão no êxodo para a liberdade. Essa mesma coluna de fogo, sob a orientação de Deus, Deus era, afinal, o fogo, e a coluna de fogo é apenas a unção que então recai sobre o profeta, e a coluna de fogo está ali como testemunha celestial de que Moisés foi chamado. Senão, sempre formaram organizações, também naquela época, disse Moisés, você é o único aqui, nós também estamos aí. Como você pode assumir tudo sozinho? E vejam, Moisés chorou e orou, e Deus disse, afasta-te, eu os devorarei. Vejam como Moisés poderia... Ele não tinha escolha, ele tinha que dizer o que Deus disse. Até mesmo Miriam, a profetisa, e Arão riram de Moisés quando ele se casou com a etíope. Eles zombaram dele. E Abrão ficou irado por terem falado contra o seu servo. O que ele fez? Ele o chamou à tenda da revelação. Miriam, uma profetisa. Mas Moisés era mais do que apenas um profeta. Mais do que um profeta. E Deus disse, vocês não temem a Deus? Se houver um profeta no meio de vós, então o Senhor, eu falarei por meio dele de visões, mas não assim com Moisés. Pois com ele eu falo face a face. Vocês não temem a Deus? E ela foi atingida pela lepra. Vocês conhecem a história. Ele não disse a respeito de João Batista quem vocês queriam ver. Ele era mais do que um profeta. Por quê? Porque ele era mais do que um profeta. Ele era o mensageiro da aliança, aquele que construiu a ponte e preparou o caminho. Hoje temos entre nós o grande Espírito Santo, mais do que um profeta. Deus se revelou no nosso meio. Ele está no nosso meio. Ele é mais do que um profeta. 1000 vezes mais aconteceu do que nos dias dos profetas. Vejam o que Elias fez. Apenas algo como 12 milagres. E Eliseu fez o dobro. E nós vimos milhares de milagres. Vimos com os nossos próprios olhos o anjo do Senhor, como ele entra, e até meus cientistas registraram a foto. O que será no dia do juízo final? Vejam, é o anjo do Senhor, que é Cristo. Vocês creem? João 6. E ali Jesus disse, eu sou o pão da vida que desceu do céu, vindo de Deus. Ele, a rocha que estava no deserto. E eles disseram, sabemos que você está louco, você tem um demônio. E como você pode dizer uma coisa dessa? Vejam, às vezes as pessoas ficam muito ativas, são religiosas, mas depois dizem a outra pessoa que é de Deus, você é do diabo. Vejam, e você nem tem 50 anos e você disse que viu Abraão, e ele disse,
eu sou, antes de Abraão existir, eu sou. Vejam, ele era o mesmo que estava na coluna de fogo. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia. Ele disse, eu venho de Deus e vou para Deus. Quando Pedro estava na prisão, a luz entrou, abriu o portão e ele saiu. De onde veio a coluna de fogo? Para onde foi? Vejam, Moisés não era a coluna de fogo. Ele era o líder ungido sob a coluna de fogo. E a coluna de fogo confirmava sua mensagem por meio de milagres e sinais. E a coluna de fogo os conduziu à terra que Deus lhes havia prometido, onde ele mesmo se tornaria carne no meio deles. Vejam, vocês veem, e no entanto, eles murmuraram e assim por diante, reclamando disso e daquilo, mas dessa vez, honra seja Deus, a coluna de fogo que vemos entre nós, a coluna de fogo nos conduzirá para dentro até chegarmos no reino milenar. Vejam, depois que essa saída, esse êxodo tiver acontecido e tivermos estado com Ele, viveremos eternamente com Ele. Ele sempre provou a palavra como verdadeira. Nós estamos em uma saída. Vamos parar já daqui a pouco. Meus amigos, meus irmãos, tantos vocês que estão presentes quanto aqueles que ouvirão as gravações em fita, deixe-me dizer como seu irmão, como cidadão do reino de Deus, saiam nesse êxodo, nessa saída, pois todos os que ficarem para trás levarão a marca da besta. Saiam de Babilônia, saiam da confusão, saiam dos sistemas e sirvam ao Deus vivo. Que esse grande anjo da aliança, Jesus Cristo, na forma de Deus, na estatura de Deus, mas que ele não construiu isso algo como deveria se aferrar, ser igual a Deus, mas se despojou totalmente e se revelou e realizou a primeira e a segunda saída. É ele quem realiza a terceira. Ele os trouxe naquela época da terra natural a uma terra natural. A segunda saída de um estado espiritual para um estado espiritual, o batismo do Espírito Santo. E agora ele nos leva por meio do batismo no Espírito Santo para a terra eterna da promessa. A mesma coluna de fogo, a mesma unção, tudo mesmo, que faz tudo da mesma maneira. Aquele que anunciou a primeira tem a segunda e a terceira, e agora vemos isso acontecer. Saiam desse caos. Venham para o Deus vivo. Venham para a palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele está agora em nós. Nós somos carne. Saiam e sirvam ao Deus vivo. Nós inclinamos nossas cabeças. Alguém está falando em línguas. Meu povo, eu mesmo falei a vocês nesta hora. Vocês ouviram a voz do profeta nesses dias. Eu vos digo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu vim, estou me revelando agora, nesses dias. Eu vos digo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Minha palavra foi confirmada. Você será obediente, você seguirá tudo o que eu disse, diz o Senhor. Foi um pouco difícil de entender, porque foi na reunião. Do fundo da vossa alma, do fundo de tudo do que há em vocês, vocês estão prontos para abandonar as coisas do mundo.
morrer para as coisas do mundo e viver para Deus. Se não for sincero, não façam isso. Mas se vocês pensam e agora estão convictos de que Jesus está aqui conosco, concluindo fazendo o fim do seu ministério, e vocês veem isso confirmado por Deus, e que estamos no fim dos tempos, e vocês realmente desejam vir a Cristo, serem agora encontrados nessa sair das ideias das denominações e das coisas do mundo, e desejam estar nessa saída e ir para a terra da promessa. Vamos também aqui nos levantar. Venham para frente simplesmente se vocês foram chamados, se tiverem sido chamados. Venham para frente, então vamos orar aqui. Venham simplesmente para frente para que possamos orar juntos e nos consagrar ao Senhor. Que o Espírito Santo desça sobre a palavra prometida. Que o Espírito Santo entre em seus corações. Havia cerca de 20 mãos levantadas. Eles não estão satisfeitos. Venham todos, venham mais um pouco para frente. Aproximem-se um pouco mais aqui. Se naqueles dias do Êxodo, desses 2,5 milhões de pessoas, naquela época eram apenas 2 que foram realmente corajosos e percorreram todo o caminho com Deus. No início, Deus tinha 120 lá no cenáculo. E agora, no fim do mundo, venham, fiquem aqui nas duas, três primeiras fileiras. Venham o mais perto que vocês puderem aqui. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que por ela entram. Vejam, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Poucos são que o encontram. Agora, enquanto o Espírito Santo age assim tão poderosamente e deseja purificar corações e circuncidar corações, deseja retirar as coisas do mundo de vocês, circuncidar os vossos ouvidos e corações para que vocês compreendam claramente a voz de Deus que fala com vocês à luz desse dia. Concede, Senhor, que seus olhos sejam abertos para que eles vejam a glória de Deus nessas últimas horas decisivas. Tu disseste, todos aqueles que o Pai me deu virão a mim, e eu os ressuscitarei no dia do juízo final. Senhor, talvez muitos ainda não tenham compreendido. Eu peço que estejas também com eles, que eles possam compreender. Dá-lhes mais uma oportunidade para que eles também compreendam, que eles te ouçam enquanto tu falas por meio da tua palavra. Fale conosco por meio de uma voz sobrenatural e nos dê também a interpretação. Nós te agradecemos. Ó Senhor, eu te peço, ó Deus, perdoa os nossos pecados. E ao me colocar aqui a mim mesmo diante da palavra, eu peço-te, ó Deus, há uma semana eu estava tão exausto e eu vi como o Espírito Santo me revelou como alguém que já não respirava, cujos olhos estavam revirados, foi trazido de volta à vida. Hoje ele está aqui, de volta à vida. Senhor, tu és o mesmo Deus. Quando Paulo foi, naquela época, até um menino que havia caído da janela, tu és o mesmo Deus. Tu podes devolver a vida, Pai. Se o incrédulo não crê, nós cremos. Tu te revelaste no nosso meio. Que a dedicação do meu coração e os pensamentos da minha mente, a minha força, tudo que sou, simplesmente possam ser derretidos com a palavra e com as pessoas que elas se levantem para ter o encontro no reino de Deus. Perdoa os pecados, cure os enfermos e faz de nós tua propriedade no teu reino. Quem não é batizado, Senhor, que se deixe batizar. A água está pronta. Tudo está pronto. Senhor, o mesmo evangelho foi pregado. Tantos quanto creram se deixaram batizar. Aqui estão lenços que serão abençoados em nome do Senhor, para que os enfermos sejam curados. Nossas reuniões são longas, se prolongam, porque já é tarde, ó Senhor. Senhor, nós aceitamos a Tua palavra, recebemos a Tua palavra. Meu Deus,
pois um frio se aproxima e as folhas vão cair. Quando vemos a natureza como isso acontece, sabemos em que estação do ano estamos. Pai, agora peço, fale a todos. A Bíblia diz que muitos que creram se deixaram batizar. E talvez haja muitos aqui que creram, mas não são batizados. Que eles venham humildes e submissos, reconhecendo que morreram para o mundo a fim de serem sepultados com Cristo e poderem levar uma vida divina com Ele, com a ajuda do Espírito Santo. Nós os entregamos a Ti para esse fim, no nome de Jesus Cristo. Amém.